A modelo sofreu uma parada cardíaca após uma aplicação de ácido hialurônico em Niterói. A jovem passou mal e foi levada ao hospital, onde já chegou morta. Segundo o médico, a paciente não revelou que aplicava nas pernas um tonificante de músculo usado em cavalos de corrida e que fumava 3 maços de cigarro por dia. Um de 15 conhecida como Mari Morena, a dançarina morreu depois de ter alta de uma lipoaspiração e uma troca de prótese nos seios na Barra da Tijuca, no Rio. Segundo o médico responsável pelas 2 cirurgias, Mari teria omitido informações de uso de anabolizantes e outras operações para botar silicone nos glúteos e nas coxas. A moradora do Meier, zona norte do Rio, realizou um procedimento para retirar gordura localizada do abdômen e sofreu uma sucessão de paradas cardíacas durante a operação. A clínica que operou a secretária já havia sido condenada por erro médico e teve que pagar indenização a uma ex-paciente que teve a mama deformada após uma cirurgia plástica. A jornalista morreu com uma parada cardíaca na mesa de cirurgia durante uma lipoaspiração, em Brasília, no DF. O cirurgião foi indiciado por homicídio doloso. Uma cânula usada na operação atingiu o rim, provocando um sangramento que fez Lanús perder cerca de 2 litros de sangue. A brasileira que morava na Espanha morreu de parada cardíaca após ser submetida a uma lipoaspiração em Guarulhos, São Paulo. Lavadora de pratos na Europa, decidiu fazer a cirurgia durante uma viagem ao Brasil para visitar a família. A paranaense, de 25 anos, morreu ao realizar um procedimento para implante de silicone nos seios em Curitiba. A morte foi causada por um choque anafilático. O médico que operou não possuía título de especialista em cirurgia plástica e já havia sido denunciado. Fabiola foi submetida a uma cirurgia ilegal de lipoaspiração em Massachusetts. Um médico brasileiro e sua mulher foram acusados de homicídio culposo nos Estados Unidos após a morte da brasileira. Luiz Carlos Ribeiro não tinha autorização para exercer a profissão no ZEUA, embora fosse formado no Brasil. O vocalista da banda LS Jax se submeteu a uma cirurgia em julho de 2004 e entrou em estado grave após uma parada cardiorrespiratória. Mena ficou em coma por 2 meses e seu quadro chegou a ser considerado irreversível. Após 14 anos, o artista já voltou a cantar e fazer shows. A funcionária pública morreu após se submeter a uma lipoaspiração em Taguatinga, no DF. O médico que realizou o procedimento foi indiciado por homicídio culposo. Outras 3 mulheres morreram após realizarem cirurgias com ele, em Goiânia. Segundo o Globo apurou na época, ele respondia a 35 sindicância no Conselho Regional de Medicina de Goiás. A arquiteta morreu no dia 27 de outubro, após sofrer uma parada cardíaca e embolia pulmonar durante cirurgia de lipoaspiração. A clínica onde foi realizado o procedimento, no Maitá, zona sul do Rio, foi parcialmente interditada depois da morte de Anitta. O analista de sistemas morreu no dia 13 de maio ao ter uma parada cardíaca durante uma cirurgia de lipoaspiração nos quadris, em Porto Alegre. O diretor da clínica onde foi feito o procedimento disse ao Globo que ela passou mal após a aplicação de anestesia peridural. Lisete Madeira da Silveira morreu após fazer uma cirurgia plástica no abdômen, com correção de hérnia umbilical. 2 dias depois, teve alta do hospital mesmo com febre e faleceu com uma infecção generalizada. A médica que a operou foi condenada em maio de 2003. A costureira italiana morreu no dia 21 de agosto, após se submeter a plásticas no nariz, nos seios e na barriga. Ela passou mal 4 horas depois dos procedimentos e morreu no hospital pro cardíaco, para onde foi levada. A paciente veio ao Rio com 2 amigas especialmente para ser operada. Na época, a imprensa italiana culpou a equipe médica. A estudante de direito morreu no dia 13 de fevereiro após ter ficado em coma por 28 dias depois de passar por uma lipoaspiração no Rio. Ela sofreu uma parada cardíaca durante o procedimento nos culotes. Ao Globo, Amanda Jovem lamentou que outro caso envolvendo o mesmo médico não veio à tona antes para evitar a morte da jovem.